Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Hugo Roberto. E hoje eu quero te explicar de maneira muito técnica e prática como que você vai utilizar a sua base de clientes para vender mais e como que você aumenta o seu número de conversão nas suas vendas. Ou seja, eu vou te ensinar a fazer mais com o que você já tem, sem tirar mais dinheiro do bolso. Hugo, você está falando que eu não tenho que investir? Eu não estou falando isso. Eu estou te falando que caso você não tenha hoje ou não queira investir, não tenho recurso para poder investir, eu quero te ensinar a fazer mais com menos, ok? É isso, afinal, é isso que nós fazemos pelas empresas. Nós já aceleramos mais de 500 empresas pelo Brasil através da Catapulta Digital. Através da Catapulta Digital também nós fazemos lançamentos digitais. Hoje nós já participamos ali, já fizemos mais de 200 lançamentos digitais, onde investimos milhões em tráfego pago, já tivemos milhões em faturamento. E essa é a nossa especialidade, acelerar negócios e criar produtos digitais para os nossos clientes. Eu também sou empresário em alguns segmentos no físico e no digital e eu quero te ensinar agora na prática como que você vai aumentar a sua conversão e como que você vai vender mais para o mesmo cliente. Mas antes disso, eu quero te fazer algumas perguntas aqui que, caso você não saiba, não fica assustado não, tá? Porque não é um bicho de 7 cabeças, mas eu quero que você saia daqui, provocado. Eu quero que você saia daqui e fale assim, cara, eu não estou no controle do meu negócio 100%, eu não estou no controle daquilo que realmente podia fazer. Minha equipe não está entregando aquilo que realmente podia entregar. A gente não está faturando o que poderia faturar. Eu já vi casos específicos de empresa que já fatura bem, fatura ali a média de 300, 400 mil reais, mas quando eu conversei com o proprietário, eu cheguei nele, hoje um parceiro de uma grande gráfica em Brasília, eu cheguei para ele e falei assim, meu amigo, deixa eu te perguntar, quantos por cento da sua capacidade produtiva hoje você está utilizando dentro do seu negócio? Ele virou para mim e falou assim, cara, com todo o equipamento que a gente tem, com toda a estrutura que a gente tem, com tudo que nós temos aqui internamente, hoje as nossas vendas correspondem 30% da nossa capacidade de produção. Eu falei assim, então quer dizer que você, faturando bem, seu negócio dando lucro, você pagando seus funcionários, você está produzindo só 30% da tua capacidade que as tuas máquinas já te entregam de maneira automática, o que está faltando para esse negócio crescer? O que está faltando para esse negócio evoluir? E um ponto muito importante dentro dessa jornada, e as perguntas que eu quero te fazer é, quantos clientes você tem hoje na sua base? Para quantas pessoas que você já vendeu? Quais são o top 5 produtos que você tem aí dentro do seu negócio? Qual que é o que mais vende? Por que ele mais vende? Qual que é o que traz mais rentabilidade? Qual que é os que os clientes mais gostam? Qual que é o produto de entrada? Que quando o cliente compra esse, geralmente ele compra esse e esse. Você tem essa clareza hoje dentro do seu negócio? Porque hoje é muito claro e nítido dentro do mercado uma coisa que se chama jornada de compra. Muitas pessoas querem vender a qualquer custo e a qualquer preço. E às vezes o teu cliente ele está no momento de compra errado. Ou então você está oferecendo o produto errado para o momento de compra certo. Que é isso, Hugo? Momento de compra errado para o produto certo e o produto certo momento de compra errado. Exatamente. Exatamente. Então pode acontecer de você querer vender para o cliente na mesma hora que ele te conhece, ou você oferecer um produto errado, que geralmente esse produto ele vai comprar depois que ele tiver a primeira experiência dentro do teu negócio, e o nome disso é mapear a jornada de compra. Qual que é a jornada de compra hoje do meu negócio? Hoje nós comercializamos alguns produtos, então nós criamos agentes de SDR e de IA para alguns clientes, nós implementamos CRM para esses clientes, para eles terem ali um controle comercial do que está sendo negociado, do volume de negociações e de oportunidades que o negócio tem, que muitas das vezes você não tem dentro da sua empresa. Nós ajudamos o cliente a gerar mais demanda, nós ajudamos o cliente a vender mais, nós ajudamos o cliente com automações. Então eu tenho aqui uma assessoria totalmente modular, onde a depender do momento do cliente, ele vai escolhendo o produto que mais faz sentido com a realidade dele. E automaticamente, quando ele compra uma solução minha, eu já sei que ele vai precisar da próxima, ele vai precisar da próxima, ele vai precisar... Então eu tenho uma jornada do meu cliente. Então se o cara me procura para eu implementar um CRM dentro da empresa dele, para ele ter mais controle do volume de negociações, eu sei que se ele não estiver gerando demanda, ele vai precisar.
Se ele não estiver utilizando automações, ele vai precisar. Se ele não tiver um agente de IA, ele vai precisar para poder automatizar ainda mais o trabalho dele. Então você precisa entender qual que é a jornada de compra do teu cliente. Qual que é o primeiro produto que ele compra, qual que é o próximo que ele vai comprar, porque aí você vai entender uma conta chamada hoje no mercado de CAC. CAC. O que é CAC? Quanto que é o meu custo de aquisição por cliente. E outra métrica muito importante que muita gente fala aí no mercado, que é o termo correto a ser utilizado, que é LTV, Lifetime Value, que é quantas vezes esse cliente compra de você. Então existe um erro muito grande de pessoas que trabalham, que fazem marketing. Às vezes o cara falou assim, pô, chegou um lead aqui, ele comprou do meu negócio, mas o custo que eu gastei no tráfego não pagou esse lead porque ele comprou foi mais barato do que eu gastei. A conta está errada. A conta do investimento em mídia tem que ser não baseada na primeira compra que o cara fez, mas na quantidade de vezes que ele vai voltar a comprar do teu negócio. Vou dar um exemplo aqui. Distribuidora de bebidas ou varejo como um todo, empresas de delivery. Empresas de delivery, distribuidora, empresas nesse sentido, tendem a ter um volume de LTV muito alto. Ou seja, o cara que tem uma distribuidora de bebidas, a pessoa dele compra de manhã, compra na hora do almoço um refrigerante, à tarde compra um lanche, à noite às vezes pede uma cerveja, pede um refrigerante novamente, compra energético, compra chocolate, a depender do mix de produto que essa loja tenha. Então você tem um volume de pedidos muito grande. E aí você precisa ter um mix de produto e de serviço para poder oferecer nesse sentido. Então, com base nisso, a gente entende que até quanto eu estou disposto a pagar para um cliente? Tem gente que eu falo assim, cara, você está disposto a pagar R$200 para ter um cliente novo? Você está disposto a pagar R$500 para ter um cliente novo? E aí tem muita gente que me responde assim, cara, eu estaria disposto a pagar para ter um cliente novo R$500, R$300, R$400, R$100 que seja. E a conta do teu marketing, ela tem que ser feita baseado no valor que esse cara vai gerar ao longo do tempo. Não no imediatismo, porque você está plantando e você vai colher lá na frente. Então vamos supor aqui que seu ticket é R$500, aí você paga R$500 para poder adquirir um cliente. Você pagou R$500 para vender um ticket de R$500. Caraca, não lucrei, fiquei no 0 a 0. Mas beleza, e as tuas outras soluções? E os teus outros produtos? Quanto tempo esse cara volta a comprar novamente? Como que ele vai conduzir essa jornada? Como que você vai mapear isso de maneira muito intencional para que já ofereça o produto para ele, a depender do que você vende? Então, por exemplo, quando um cliente compra de mim uma solução da minha empresa, eu sei quantos dias já tem uma galera do meu comercial que vai chegar e vai oferecer um upsell ou um downsell. Se o cara não comprou um produto que eu gostaria que ele comprasse, que na verdade é o que ele precisava, já tem um downsell, que é um produto mais barato. Se ele comprou mais caro, às vezes tem um mais caro ainda para ele poder comprar. Então você tem que ter isso muito bem mapeado dentro do teu negócio, a jornada de compra dos teus produtos e em que momento cada produto faz sentido na vida do cliente. Às vezes, o seu negócio não está faturando o que deveria porque você não tem uma jornada de compra bem definida e a sua esteira e o seu mix de produto é fraco. Ah, Hugo, como é que eu sei então quais são os produtos que eu tenho que vender, com quem que eu tenho que comercializar? Eu já peguei caso, gente, de que o cara não sabia o preço da concorrência que ficava a 1 quilômetro da loja dele. Às vezes você não sabe nem o que o seu concorrente vende, por quanto que ele vende e você não está vendendo, ou porque você está vendendo barato demais e o povo está achando que é ruim, ou porque você está vendendo caro demais porque você não tem a decência de ir a 5 metros do seu concorrente e ver o que ele está fazendo lá, o que ele está vendendo, como que ele está fazendo, o que ele está organizando. Então você precisa entender sobre esses princípios básicos para você vender mais para o mesmo cliente. Tem negócio que fica numa sede assustadora de eu preciso de cliente novo, eu quero cliente novo, eu quero cliente novo, eu quero cliente novo. E isso é a mesma coisa, trazendo representatividade aqui para isso, é a mesma coisa de um balde furado. O que é um balde furado? Pode tacar água, meu amigo. Pode tacar água que a água vai vazar. Você está deixando seus clientes escorrerem por esses furos. Você está deixando o dinheiro e faturamento da sua empresa escorrer por esses buracos, por esses furos. E o que são esses furos, Hugo? Como é que eu resolvo esses furos? Primeiro, você vai entender se o produto que você oferece, o produto que você vende hoje, qual que é o próximo problema que ele gera. Ah, eu vendo assessoria aqui, eu vendo CRM, o próximo problema é tráfego, e o próximo problema é automação, e o próximo problema é lançamento digital. Então eu mapeio tudo nessa jornada, nesse mercado e nesse nicho. Ah,
Eu tenho uma clínica odontológica, eu também sou sócio de uma clínica odontológica. Então, qual que é o procedimento que eu posso vender? Que eu já faço um implante, já vendo um protocolo, já vendo uma lente de contato, vendo o ROF, vendo a harmonização facial, já vendo um kit, já vendo um pacote. Então, o que você pode complementar nessa jornada? Será que teu mix hoje aí, tua esteira de produtos está legal? Será que você está oferecendo realmente tudo que o teu cliente precisa para ele comprar mais de você? E aqui eu quero te dar uma sacada, mas é uma sacada assim extraordinária, uma sacada absurda para você que está assistindo esse vídeo. Às vezes você não vende mais porque o seu mix é fraco e você não mapeou a jornada do cliente. Mas só que às vezes você não vende mais porque você perde muita energia tentando convencer e trazer de volta os clientes insatisfeitos, enquanto você deveria estar pensando em novos produtos e novas soluções para quem está satisfeito. Porque jamais você deve tentar convencer quem nunca voltaria a ser o seu cliente. Você precisa criar novas soluções para quem é o seu cliente. Então, faça essa seguinte pergunta para os seus clientes. Pega 10, os seus 10 melhores clientes, seus 10, e fira assim: fulano, por que você comprou de mim? Às vezes você acha que o seu cliente comprou de você porque você é legal, mas ele comprou de você porque alguém indicou ele. Então foi por conta da confiança, não foi por causa de você. Às vezes seu cliente comprou de você, você acha que foi pelo preço, mas não foi pelo preço, foi por uma outra coisa, porque ele já estava te observando. Então, mapeia seus 10 principais clientes e fala assim: por que você compra de mim? E aí ele vai te falar: porque eu confio, porque eu gosto, por causa de preço, por causa de concorrência, por causa disso. E aí você vai pegar esses motivos e vai falar assim: tá interessante aqui agora. Então você comprou por causa da confiança. Então o que eu preciso fazer como prestador de serviço, como empresário? Eu preciso gerar mais confiança para os meus clientes, porque eles compram de mim baseados na confiança. Ah, por que você comprou de mim? Ah, porque o seu preço é bom. Então significa que eu tenho que bater na tecla do preço para atrair mais pessoas, porque os clientes, seus clientes, só mudam o CPF. Seu cliente só muda o CPF. É isso. As dores, dúvidas e desejos são os mesmos, porque o seu potencial cliente, a persona é igual, só muda nome e CPF. E aí, o jeito que um pensa é o jeito que os outros pensam. Logo, se você faz uma pesquisa com os seus clientes, com a galera que está fazendo essas parcerias junto contigo, você consegue entender o porquê que essa galera está comprando ou porquê que eles não compraram. É bom falar com quem não comprou também, porque eu acho que isso pode trazer um retorno efetivo, um retorno positivo. E logo depois você vai fazer as suas análises. Você vai fazer as suas análises. Cara, meu produto é fraco, minha esteira está ruim, eu deveria oferecer mais soluções, meu concorrente oferece mais soluções. Às vezes eu estou gastando a minha energia tentando recuperar um cliente que nunca vai voltar porque deu errado, porque todo negócio, deixa eu já desmistificar um negócio aqui na sua cabeça. Tem gente que eu já ouvi gente virando para mim falando assim: nossa, Hugo, mas a minha empresa nunca teve uma reclamação. Então você está vendendo pouco, seu negócio não vende, seu negócio não é bom. Porque se você abrir na internet as maiores empresas do Brasil, o Reclame Aqui é cheio de reclamações. E aqui a gente está falando de matemática. Negócio é matemática. Negócio é matemática. Então, quanto mais cliente você tem, mais reclamação você tem. Se você não vende muito, significa que você não tem reclamação, significa que seu negócio não prosperou ainda como realmente deveria. Então, mapeie a jornada do cliente, entenda sobre mix de produto, entenda para qual momento o produto vai servir, mapeie o que os teus clientes falam, por que eles compraram de você, e eu tenho certeza que você vai desenvolver novas estratégias e novas soluções para poder vender mais no seu negócio. Aqui eu tô te falando coisas só para você fazer com os clientes que você já tem. Só com os clientes que você já tem. Por que você não tem um produto hoje? Não sei o seu segmento que vai assistir esse vídeo, mas por que você não tem um produto hoje 30% mais caro do que o seu produto mais caro? Qual que é a próxima solução? Qual que é o próximo produto mais caro que você vai vender? Qual que é o dinheiro que está indo para o teu concorrente, deveria estar indo para o teu bolso, porque você não tem a solução? Além de ter um consultório odontológico, eu também sou sócio de uma empresa de contabilidade e BPO financeiro. Os meus clientes de marketing da Catapulta também são clientes do BPO financeiro. Porque se eu ajudo as pessoas a venderem mais, eu também preciso ajudá-las a controlar melhor o dinheiro. E é isso que você precisa ter na sua cabeça. Você precisa entender sobre gente, produto e sobre venda para poder fazer o seu negócio acelerar e crescer. Hugo, você me falou então como é que eu vejo sobre mix de produto, como é que eu posso criar novas soluções,
Como é que eu posso perguntar para os meus clientes por que eles compraram de mim? Você me ensinou aqui a vender mais para minha base. Agora vamos falar só de números, só de comercial, só de oportunidade, só de follow-up, só de negociação, só de técnica de venda. Vamos falar disso? Vamos falar disso também. Como é que tá aí a tua organização com as pessoas que te chamaram nos últimos 6 meses, seus negócios, 6 meses, as pessoas que não fecharam? Aí tem ouro, viu, meu amigo? Aí tem ouro. Aí tem ouro. Por que essas pessoas não fecharam? Foi por causa de preço? Qual foi a principal objeção? Dinheiro que não está no seu bolso, às vezes é melhor ter ele no seu bolso, mesmo numa quantidade menor, porque é melhor ter 60% de alguma coisa do que ter 100% de nada. É melhor ter 70% de uma coisa do que 100% de nada. Então, será que vale a pena fazer uma reativação com essas pessoas? E aquele cliente que chegou lá no seu atendimento, aí você falou com ele no primeiro dia, no segundo dia, e depois do segundo dia ele não quis o produto e você não falou mais com ele. E você pagou por ele, se você faz tráfego pago. Como é que tá ele? Tá no limbo do esquecimento? Hoje existe uma sede muito grande da parte dos vendedores de falar assim, eu quero mais lead, o lead está desqualificado, eu quero mais lead, eu quero mais lead. Eu já vi empresários falando assim, ó, eu vou te dar 10 leads, só te dou mais 10 depois que você resolver com esses 10. Porque senão a gente fica com essa sede, com essa sensação de eu quero mais, eu quero 200 leads, eu quero 500 leads. E a gente tá naquela mesma métrica do balde furado e a água vazando. Por quê? Porque não tem processo comercial para fazer essa parada acontecer. Nossa, eu mandei mensagem para todos os clientes, mas nenhum me respondeu. Tá, você ligou para alguém? Não, não liguei. Então o processo tá errado. Primeiro eu ligo, depois eu mando mensagem, se não respondeu, eu mando mensagem novamente no outro dia, se não me respondeu, eu ligo de novo, depois eu mando mensagem, e eu faço isso no mínimo 10 vezes, porque vai ter uma hora que essa pessoa vai te responder. Às vezes ela só não está no momento de compra, e quando ela precisar comprar, ela tem que lembrar da sua empresa, do seu negócio, ela tem que lembrar de você, porque você se prontificou, porque você foi lá e serviu, porque você foi lá e se disponibilizou, porque você se importou. Tem muitos vendedores que não fazem isso, mas é uma prática que eu gosto de fazer e vou te revelar aqui. Hoje é muito fácil, cara, você achar as pessoas na internet. Então chegou uma pessoa pra mim aqui, ou pro meu time, quando eu vou ajudar a quebrar a objeção, cara, chegou uma pessoa aqui, beleza, vê a foto dela, já vê nome, pesquisa nas redes sociais, vê do que gosta, vê quais são os princípios, vê quais são os valores, vê o que essa pessoa acredita, o que ela não acredita. Já teve situação de eu criar um ponto de contato com a pessoa e falar assim, oi fulano, tudo bem? Tentei te ligar aqui, mas provavelmente você deve estar ocupado. Qualquer coisa você me retorna aqui, mas eu vi que você gosta de cachorro, eu também tenho esse cachorro aqui e tal, não sei o que, tá lá. Já engatei aqui um ponto de conexão para abrir o coração da pessoa. Você precisa de 1 minuto para depois ter 5 minutos, para depois ter 50 minutos, para depois ter a venda. E tem muita gente que quer falar assim, quero vender no primeiro minuto, quero vender nos 5 minutos. Você precisa de 1 minuto, para depois de 5 minutos, para depois de 50 minutos, para depois vender. Interessado, interessante, para depois ser interesseiro. É isso que você precisa. E vamos lá, como é que estão teus números? Qual que é a tua tese de conversão de vendas? Então, se o teu vendedor fala com 10 pessoas, ele fecha com quanto? Ele fecha com 2. Então ele tem uma conversão de 20%. Significa logo que se te falar com 100 pessoas, ele vai, obviamente que oscila, tá? Mas considerando a tese, ele vai converter 20. Como é que faz para ir para 30? Como é que faz para criar uma jornada e isso ir para 30? Ou por que hoje você não fala com 1000, você não fala com 500? É essa sagacidade que eu quero te passar comercialmente falando. Aqui na minha empresa, nessa empresa aqui que você está vendo, é proibido alguém do comercial desistir de um lead com menos de 10 pontos de contato. É proibido, é proibido. Já tiveram negociações que eu já fiz de mais de 30, 40 mil reais, que a pessoa... Eu negociei com a pessoa, depois eu posso trazer isso aqui em conteúdo também. Eu negociei com a pessoa por mais de 5 meses. Eu negociei. Imagina se eu tivesse esquecido, essa pessoa ia comprar, porque ela comprou de mim 5 meses depois, só que ela não ia lembrar de mim, porque eu não me fiz presente. E o seu cliente, desculpa te falar isso, mas é a realidade, ele não vai bater na sua porta, porque ele gosta de você. O outro que fizer tráfego pago ou que fizer um pouquinho melhor do que você, que é aparecer para ele, quando ele quiser resolver, ele vai lembrar dele, vai comprar dele, mas não vai comprar de você.
É por isso que você precisa ter inteligência comercial com geração de demanda, entender sobre mix de produto, esteira de produto, mapear sua concorrência, fazer benchmarking. Você precisa fazer todas essas coisas. Hugo, mas eu não tenho tempo, cara, porque a minha empresa me consome. Seja bem-vindo ao jogo de quem empreende. Seja bem-vindo ao jogo de quem empreende. Você precisa aumentar suas habilidades, você precisa aumentar suas soft skills, você precisa abrir sua mentalidade para outras coisas, você precisa participar de outros ambientes que as pessoas sabem mais do que você para você trazer. E você precisa sair dessa fase de um bom vendedor que abriu um CNPJ e não sabe como é que vai. Você precisa parar de chegar ao amanhã e você fazendo as coisas de supetão porque você não tem uma agenda, você não tem uma programação, você não tem um relatório para poder olhar para tomar uma decisão de maneira muito analítica. Aqui, aquele monitor ali, eu passo o dia inteiro olhando o relatório de maneira analítica para ver as decisões que eu vou tomar. Você tem que ter controle de números, processos e métricas. Eu tenho certeza absoluta que se você aplicar pelo menos 5, 10% disso aqui, você vai vender muito mais para os mesmos clientes e você vai aumentar a tua taxa de conversão. Porque venda não é dom, venda é técnica. Por muito tempo da minha vida eu achei que eu era um bom... Eu falei assim, nossa, é um dom eu ser um bom vendedor. Mas na verdade é porque esse negócio ele vai introgenando ao longo da vida e muitas pessoas não conseguem externalizar quais são os processos que ela já sabe de cor para poder colocar isso dentro de um método, dentro de um papel, dentro de um script, dentro de um playbook de vendas. Mas venda é técnica. Eu já vi muito vendedor ruim dentro de um processo bom vendendo bem. Venda não é dom. Obviamente que tem muitas pessoas que têm dom da comunicação, que são abençoadas nesse sentido, eu acredito muito forte nisso, mas eu acredito que isso é totalmente treinável. E eu tenho certeza que se você aplicar esse negócio aqui dentro da sua empresa, você pode ter resultados diferentes. Foi uma satisfação contribuir com você novamente. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no botão de gostei, compartilha para outras pessoas, porque a gente vai dominar o Brasil. Fechou? Um abraço, conte comigo e tamo junto.